Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso conhecimento sobre funções e nessa aula nós vamos ver uma função para entender passagens de parâmetros. A gente vai ver dois tipos de passagem de parâmetros, passagem de valor e passagem por referência. Pessoal, eu vou abrir um novo script, a gente vai criar um novo script aqui no diretório script, cap02, novo arquivo, scripts, avançar, vou dar o nome 17, função incrementa, que essa função irá incrementar um valor. Eu vou criar uma função, pessoal, que ela não retornará nenhum valor, então ela será do tipo void, vou dar o nome para ela de incrementa valor. Colocar maiúsculo valor. Vou abrir e fechar as chaves aqui. Ela não retornará nenhum valor, no entanto, ela receberá um parâmetro. Vou colocar aqui número. O nome será número. Aqui na função start, eu vou declarar uma variável chamada num. Ela receberá o valor 0. E aqui eu vou imprimir o valor dela. Print. Vou colocar o nome dela de número também. Número. 2 pontos, espaço. Aqui eu vou passar número. Vou imprimir ela. E aqui eu vou chamar a função. Vou chamar a função incrementa valor e vou passar como parâmetro essa variável número. Ponto e vírgula. Aqui dentro da função incrementa valor, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero receber esse número, né? Eu estou recebendo o valor número dessa variável número aqui de cima, e o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero incrementar o número. Então, vou fazer assim, número, mais, depois eu vou imprimir o valor de número. Vou colocar em minúsculo, que é o nome da variável, né? Número, 2 pontos, vírgula, e aqui eu vou colocar número. Então, vamos lá. Então, aqui ela começa com 0, né? Vai chamar a variável que incrementa um valor, passa 0 para cá, para essa variável, número mais, ou seja, vai ser incrementado um valor ao 0, 1, né? E aqui ele imprime o valor de número. Então vamos ver esse resultado aqui, vou compilar, vou abrir o MetaTrader, vou executar a função incrementa. Aqui ele mostra número 0, número 1. Vou dividir a tela aqui para a gente ver o resultado. Vou fechar aqui o navegador, tá? Outra coisa que eu vou fazer também já, pessoal, eu vou colocar aqui o nosso comentário de bloco para mostrar a nossa função, né? Maior, menor, para já deixar documentado o nosso código. Então, função que incrementa um valor. Vou colocar essa barra no lugar certo. Pronto. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Então aqui em cima eu declarei a variável número com valor 0, né? Atribuí o valor 0 para ela. Pedi para imprimir o valor dela. Ela imprimiu aqui, número 0, né? Aí eu chamei a função incrementa valor, passando a variável número. Aqui ela recebeu o número, certo? Incrementou o número mais, imprimiu aqui a variável número e pediu para imprimir. E aqui ela imprimiu número 1. A gente sabe que a variável aqui int número e a passagem de parâmetro aqui não é a mesma coisa, não são as mesmas variáveis. Mas deixa eu mostrar só
uma execução aqui. Então eu vou imprimir aqui, depois da chamada da função incrementa valor, eu vou pedir para imprimir novamente o número, a variável número da onStart. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar, vou compilar, vou limpar aqui no MetaTrader a aba Experts e vou executar novamente o script. Ó, executando o script, o que acontece? Ele imprime aqui a variável número como 0, ele chama a função incrementa valor passando a variável número, aqui essa variável é a que está sendo passada como parâmetro, né? O parâmetro dessa função incrementa valor, ela incrementa a variável número e aqui ela imprime a variável número, aqui, número 1. Depois ela retorna a função para a função onStart e imprime o valor número. Ela imprime essa variável número aqui, que contém o valor 0. Isso mostra, pessoal, que essa variável aqui, ela está sendo passada como parâmetro, mas ela não está sendo afetada. Você pode perceber que aqui dentro da função, eu vou até colocar aqui, ó, número fora da função incrementa. Vou copiar isso daqui, vou colar aqui. E aqui eu vou colocar número dentro da função incrementa. Vou limpar isso daqui, vou compilar, vou executar novamente o script, e aqui a gente percebe, ó, o número fora da função incrementa, ele está como 0, dentro da função incrementa, ele está como 1, e quando ele retorna para a função onStart, ou seja, fora da função incrementa valor, ele continua sendo como 0, ou seja, mesmo você incrementando esse valor aqui, essa variável aqui, número, ela não é afetada. A gente sabe que esse número e esse número aqui, eles não são as mesmas variáveis, né? Mas você não está afetando essa variável aqui, mesmo passando ela como parâmetro. Isso acontece, pessoal, porque a gente passa essa variável, esse parâmetro como valor. Quando a gente passa valor, é como você passasse uma cópia do valor do número dessa variável aqui para essa variável aqui. É como você copiasse o valor que tem nessa variável dentro dessa variável aqui. E você consegue manipular essa variável com esse valor dentro dessa função, mas não afeta diretamente o resultado e o valor dessa variável que está aqui nessa função onStart. Entendeu? E essa forma de passar parâmetro, que é a passagem por valor, é a forma de passagem de parâmetro mais usada quando a gente usa passagem de parâmetros nas funções. Tá? Mas tem como a gente passar parâmetro de uma forma que a gente manipula esse valor aqui de forma direta. E a gente chama essa forma de passar o parâmetro como passagem por referência. Então, como que a gente faz? A gente coloca um e-comercial na frente desse número aqui e quando a gente coloca esse e-comercial, a gente mostra para essa variável que a gente, na verdade, em vez de passar o valor, a gente está passando o endereço da memória dessa variável aqui. Então, o que ele faz é pegar o endereço da memória que consta essa variável aqui e você agora vai estar modificando diretamente essa variável aqui, diretamente na memória. Então, perceba que o resultado aqui no MetaTrader fora da função é 0, dentro da função é 1 e fora da função é 0. Isso com a passagem por valor. Com a passagem por referência, com o e-comercial aqui, eu vou salvar, vou compilar e eu vou executar e olha a diferença. Fora da função o valor é 0, dentro da função o valor é 1, e agora fora da função, quando ele retorna, o valor agora passa a ser 1. Ou seja, ele afetou diretamente a variável número, essa variável aqui. Ok? Então essa aqui é uma forma para a gente demonstrar
como que funciona a passagem por valor e a passagem por referência. A gente não usa muito a passagem por referência, mas a gente usa quando a gente for passar como parâmetro arrays ou vetores. E aqui é um conceito que a gente vai ver na aula que vem. Então nessa aula foi isso, tá pessoal? Na aula que vem a gente vai ver o conceito de arrays. Até a próxima aula.